E outra coisa que, isso aqui, que as pessoas nem percebem, as bebidas. Às vezes a bebida é onde tem mais açúcar concentrado. Sim, refrigerante eu acho que nem preciso falar, porque muita gente já demoniza, não sei o que, fala mal. E tem gente que mata a sede também com ele. Sim, é viciante, mas não estou nem falando nisso. Mate, aqueles guaranás, sim, até a forma como a pessoa bebe o café, normalmente isso vem muito carregado de açúcar. Tem gente que toma um café a cada 5 minutos, bota só aqui de açúcar, como se fosse um licor. Na verdade não está nem tendo o efeito máximo da cafeína por causa do açúcar. Na verdade ela está sentindo falta do açúcar, porque toda hora dá um pico de energia, cai um pico, aí quando cai ela sente aquela necessidade de novo, entendeu? Então, na verdade, o café não é nem por causa do café, é por causa do açúcar. Mas tem gente que fala, não bebo sem açúcar. Ah, tá. Tem que desacostumar, né? Então, qual é o motivo para consumir carboidrato? Assim, ele te dá energia, ele pode melhorar os seus ganhos no treino, ele pode melhorar seu desempenho no dia a dia. O negócio também não é só a quantidade que você come, é assim, como o seu corpo está usando aquilo com eficiência. Por isso que eu falo tudo, quando o corpo começa a funcionar bem, ele utiliza isso melhor, entendeu? Quando utiliza melhor, dificilmente fica algo assim, em excesso que vai ser usado como gordura. Às vezes o seu corpo elimina o excesso e normalmente gasta a maior parte, assim, nas atividades. Ele melhora o seu rendimento utilizando com mais eficiência esse nutriente. O objetivo aí que tá, não é cortar, é manipular. A gente já partiu do princípio que estamos comendo mais do que a gente devia. Primeiro a gente vai ter que desacostumar a ingerir tanto carboidrato. Depois utilizar ele a nosso favor. Assim, no caso, o treino seria mais eficiente com atividade física, mas sem também é possível. Talvez você tenha que maneirar nas quantidades um pouco mais, teria uma margem menor, mas dá para organizar isso muito bem a seu favor. Vamos supor, uma coisa errada também a pessoa fala assim, né? Ah, eu fiz a dieta certinho durante a semana e no fim de semana eu abusei, saí da dieta. Na verdade não saiu da dieta, assim, o fim de semana faz parte da semana. Vamos supor, no meu caso, aí eu segurei a onda no carboidrato de segunda a sexta. Aí sábado e domingo eu comi mais, tipo, 3 vezes mais. Aí você fala assim, pô, abusou, saiu. Não, já era programado aquilo. Aí que está o segredo. Você tem que se antecipar aquilo. Tem que se programar. Por exemplo, quando a pessoa costuma treinar e frequenta muito esse meio assim, ela sabe que quando você treina, suas reservas baixam. E você cria como se fosse um crédito, entendeu? Vamos supor, eu quero abusar no sábado. Se durante 2 dias você reduzir a quantidade, você cria um crédito para no sábado você comer mais à vontade e na verdade o corpo vai estar repondo o prejuízo. Seria uma vantagem, uma estratégia. Basicamente você come carboidrato, mas você não repõe 100% suas reservas. Você deixa ali uma margem, por exemplo, eu treinei pesado, eu vou comer o suficiente só para repor do treino, não para repor a reserva total, porque aí tem sempre uma margem para... Porque assim, a gente está contando sempre com a falha do ser humano, né? Ninguém aqui é um robô, ninguém aqui é perfeito. Por exemplo, só que a minha falha já é controlada. Eu sei que no sábado vai ter tal coisa que eu não vou... Eu não sei se eu vou... Assim, se eu chegar com o meu limite bem certinho, provavelmente eu vou passar. Então eu deixo uma margem de segurança. Se por acaso eu abusar, talvez, no máximo, na segunda-feira, acorde um pouquinho mais inchado, o rosto meio inchado, retendo líquido, mas que isso vai ser eliminado durante a semana. Talvez, no máximo, atrase um pouco a evolução, mas de maneira nenhuma isso vai me fazer regredir. Mas isso é porque eu já estou acostumado e vejo a reação do meu corpo. Assim, as quantidades, não é que você vai ficar contando, você vai ver com o tempo quanto seu corpo tolera. Depois eu passo umas medidas de segurança, assim, para você ir sabendo e começando a mexer nisso. Porque assim, se você já está acostumado a comer muito, você vai ter que treinar seu corpo a desacostumar com a quantidade, ou seja, você vai ter que reduzir. Vamos supor que você se alimenta muito mal o carboidrato todas as refeições. Então você vai ter que treinar seu corpo para ir reduzindo, fazer melhores escolhas.
Aí aos poucos desacostumando, você não vai precisar cortar tudo. Assim, se você come mal, você não vai ter que zerar para depois incluir. Não, ao contrário. Você come mal, você tira um pouquinho, depois um pouquinho, mais um pouquinho. Isso para o teu corpo ir acostumando. Aí vamos supor que você come uma quantidade razoável, mas faz escolhas ruins, estrategicamente. Aí você vai tentar, assim, melhorar a qualidade do tipo de carboidrato. Isso é outra estratégia. Aí, no caso, você come pouco. De repente, tudo bem, você não precisa nem aumentar a quantidade, mas de repente você vai ver qual estrategicamente seria o melhor horário para você incluir o carboidrato e ele trabalhar melhor para você. Então, assim, cada um tem um objetivo diferente. Não é todo mundo tem que cortar e todo mundo tem que mudar. Não, você vê cada caso, você vai se identificar e eu vou dando os exemplos e você vai ver assim, pô, uma pessoa que come muita porcaria, já começa de manhã comendo biscoito, pô, se você falar para ela cortar tudo de uma vez, talvez o efeito seja muito negativo o efeito, seja muito agressivo, e a gente não quer isso, e nem precisa, porque você vai aos poucos, você não precisa queimar todas as cartas que você tem na manga, você vai aos poucos, à medida que precisar, entendeu? Viu que eu estou indo com cuidado, não quero te assustar. Aí vamos supor, nessa semana, normalmente eu controlo o carboidrato a semana inteira e deixo uma margem de segurança para eu comer mais no fim de semana. Porque assim, a gente tem que contar com a falha do ser humano, né? Já tem que antecipar, eu já antecipo as minhas falhas. Pô, sábado vai ter uma pizza assim, só que eu não vou comer 2 pedaços. De repente eu vou acabar comendo 5, 6. Mas eu chego lá com uma medida de segurança, porque eu controlei a quantidade durante a semana e com o treino, minha reserva de carboidrato não ficou totalmente preenchida. Ela ainda está baixa, assim, eu como depois do treino, mas é o suficiente para repor o que eu gastei. Não é suficiente para as reservas ficarem 100%. Assim, e também diz que você não gasta 100%, você usa gordura também, então dificilmente vai baixar tanto, mas o pouco que baixa já é um crédito para você, num evento, num outro dia, poder comer muito mais, entendeu? Sem ter prejuízo. Não vai tirar aquela sensação de inchaço na hora, a barriga estufada, mas não vai virar gordura. O máximo que pode acontecer na segunda, acordar com um pouco mais de líquido, o rosto incha um pouco, mas não regrediu. No máximo, pode ser que tenha atrasado o resultado, mas às vezes tem até aquele efeito benéfico, que é difícil a gente perceber a hora de mudar. Às vezes o metabolismo já estava precisando de um gás desse, assim, mais caloria mesmo, e de repente ele acelera, volta a funcionar com mais eficiência. Isso acontece muito, mas na verdade, em nenhum momento passou pela cabeça que regrediu, usando estrategicamente. Então assim, vamos supor, como no meu caso, eu deixo para comer melhor no fim de semana, contando também como lazer, né? Porque se você deixa um crédito para o fim de semana, você pode incluir coisas mais gostosas, você pode incluir eventos, você pode incluir assim, passeios com a família, almoços, tudo isso a seu favor. Então, o ideal é não assim, se entupir durante a semana para ter essa margem de segurança, esse crédito para o fim de semana, entendeu? Aí fala assim, pô, eu fiz direitinho a dieta durante a semana e no fim de semana eu abusei. Como assim você abusou? Pô, eu comi 3 vezes mais que eu como durante a semana. Não, o fim de semana complementa a dieta. A dieta é constituída dos 7 dias. Se no fim de semana eu como mais, eu já estou prevendo isso. Eu uso esses 2 dias para repor mais. Por isso que durante a semana eu não abuso. Aí, claro, varia as quantidades, é relativo, né? Mas, para completar a minha alimentação, eu preciso desses 2 dias do fim de semana com uma quantidade maior. Senão, se no fim de semana eu fizer a mesma coisa que eu fiz durante a semana, a tendência é a minha energia despencar. É claro, você às vezes erra no ponto e tudo, mas dificilmente você regride usando essa estratégia. E também depois, eu já falei no outro vídeo, da sensibilidade do corpo, né? Você acostuma ele a queimar carboidrato, ele queima com mais velocidade, ele queima maior quantidade. Isso assim, se você eliminar de vez, depois você vai ter que reintroduzir com cuidado para não ter uma reação contrária e acumular gordura. Depois, com alguns exemplos que eu vou dar, assim, você vai ver o que se encaixa melhor para você, qual seria o melhor horário, qual seria as melhores opções, a quantidade você vai
tipo assim, eu vou ensinar, começar com uma quantidade, uma medida de segurança, entendeu? Só que aquele caso, em qual deles você se enquadra, né? O que já está comendo muito, que está comendo pouco, que está comendo mal. Aí você vai se identificar e vai montar de acordo com o que seria melhor para você. Eu vejo gente que fala que de manhã é melhor. Para mim, de manhã era pior porque eu ficava com vontade de comer o dia inteiro. Para mim, o melhor é mais no fim do dia ou de preferência depois do treino. Mas pode também distribuir um pouquinho no almoço, um pouquinho no jantar. Aí você depois vai vendo o que vai ser melhor para você. Então o carboidrato basicamente é para a gente aproveitar o benefício dele, manipular a nosso favor e encaixar ele de acordo com a nossa necessidade. Claro, se você optar por um objetivo, por uma alimentação low carb logo de cara, você pode tentar também. Eu não estou falando que não dá resultado, mas eu estou dizendo que também não é obrigatório para ter resultado eliminar de vez, entendeu? Por exemplo, quando eu fico mais tempo sem comer, eu não fico no meu melhor. A minha musculatura dá uma afinada, o rosto fica um pouco mais desidratado, assim, eu não me sinto no meu máximo quando eu corto muito carboidrato, entendeu? Mas também, assim, tá longe do que eu como ser muito. Pô, eu conheço, assim, tem gente que em uma refeição come mais do que eu como uma semana inteira, só para ter uma noção. Então, assim, depois que você acostuma a comer a quantidade, e depois que assim você desacostuma dele, que você vai ver a quantidade que você comia e não precisava. Aí que está a questão, né? Tudo se resume à quantidade e como a nossa alimentação já é ruim de anos. Então, depois você vai ver que depois que você aprende certas coisas fica fácil, mas você já deve ter uma noção que ninguém vai ficar bem tendo alimentação com base pastel, lasanha, sorvete. Então assim, só para ter uma ideia, mas você não precisa eliminar tudo isso. Dá para encaixar tudo. Não precisa ficar desesperado achando que sua vida acabou, entendeu? Ao contrário, você vai até sentir mais prazer. Porque também quando você acostuma a comer isso todo dia, você nem percebe mais o gosto que tem. Você come por... É quase uma dependência, né, que o carboidrato causa, dependência química. Você já perdeu o prazer, você precisa daquilo. E quando você come, assim, por vontade, você vai sentir muito mais gosto, muito mais prazer. E ainda vai ter o prazer de comer tendo o resultado. Isso que é o melhor de tudo. Você, assim, me chama para um rodízio de pizza, eu não vou se for segunda-feira, se for terça. Talvez numa quarta, se eu me programar. Mas assim, você me chama para ir no sábado, provavelmente eu vou ser o único da mesa que vou estar comendo, sabendo que eu posso comer, e o único que sabe que daquilo ali eu vou gerar mais resultado, eu vou ficar melhor, porque eu vou usar a meu favor. Sim, então, quando você come ainda livre da culpa, é muito melhor. Aí, só para dar uma passada, é melhor depois a gente pode falar dos tipos de dietas que estão na moda, o que você vê, onde que dá mais resultado, apontar algumas falhas e tudo. Por exemplo, você vai fazer um estilo de vida vegano, direito seu. Mas pensa só, praticamente todas as fontes de proteína que vão te indicar, vem com carboidrato também. Então você vai ter que ter esse cuidado extra. Ah, sua proteína vai vir o quê? Do feijão, a lentilha? Vem com carboidrato também, não é isolado. Tipo, é mais um detalhe para a pessoa se preocupar, mas se ela tem o objetivo de viver naquele estilo de vida, é uma coisa que ela vai ter que aprender. A necessidade de acompanhamento, você procura um especialista na área, um nutricionista, um nutrólogo, que ele possa fazer um acompanhamento assim, mais preciso das suas necessidades, porque eu estou aqui mais para ajudar com a minha experiência, onde eu vejo as pessoas errando, onde eu vejo acertando. Agora, se precisar mesmo de acompanhamento, aí é a função do nutricionista. E é aquilo que eu falo, se você conhecer um bom de confiança, eu recomendo que você marque uma consulta. Então, acho que eu consegui abordar os principais detalhes de carboidrato só para ter uma noção. Aos poucos a informação vai entrando, você vai percebendo as coisas. Aí aposto que
Você viu tudo isso, gostou, né? Mas já tinha uma festa marcada para hoje, então provavelmente vai começar segunda-feira, mas que seja a última vez que você usa essa desculpa, porque senão você não vai ter resultado. E da próxima vez que tiver algum evento, alguma festa, você já vai se antecipar à festa e vai se preparar para comer sorrindo e ter resultado. E você decidiu mudar porque não está satisfeito. Então, vamos colocar em prática. Só que espera, porque ainda tem mais informação. Barrinha de cereal também é carboidrato, tá?